Então, boa noite. Acho que podemos dar início à nossa Assembleia, uma vez que já são 9h11. Claro, gostava de, já que esta é a nossa primeira Assembleia Ordinária, desejar a melhor sorte para os trabalhos que vão ocorrer nas diversas Assembleias até ao fim da legislatura, mandato. E, claro, peço um bocado de desculpa a vossa indulgência para o meu amadorismo, uma vez que me estreio neste tipo de funções, mas vou tentar aprender rapidamente as formalidades necessárias para isto correr bem. Nós temos uma questão para resolver antes de passarmos à ordem de trabalhos, que é houve 2 eleitos que não puderam tomar posse quando foi da instalação da Assembleia de Freguesia, que na última, que aconteceu em 4 de novembro, e precisamos que eles tomem posse e que, portanto, assinem o documento em que certificam essa sua tomada de posse. E esse documento está aqui e eu vou chamar os 2 eleitos para virem aqui assinar o documento. Trata-se do João Vasco Cruzeiro de Oliveira Barata, que eu pedia que assinasse então aqui o documento. É aí onde está o nome. Aí, exato. Nesse segundo... A linha mais grossa. E ainda falta uma pessoa. E a Dora Matei Fagen. Espero ter dito bem o nome. Sim. Ok. É na linha grossa, acho. Muito obrigado aos 2. Prosseguindo com a nossa ordem de trabalhos, temos um período de intervenção do público e gostava de perguntar aos membros do público presentes se querem fazer alguma intervenção. Nenhum membro do público quer fazer qualquer intervenção? Muito obrigado. E então passamos ao período antes da ordem do dia, em que, não havendo nem pedido de esclarecimento, não tendo eu recebido pedidos de esclarecimento de informação ou deliberações sobre votos, sobre moções ou votos de louvor, etc., pergunto apenas se os membros da Assembleia de Freguesia querem fazer qualquer intervenção à Junta sobre os assuntos que se refiram à freguesia. Por favor, Vasco Barata, certo? Muito obrigado. Isto agora é preciso dizer à mesma, não é? Para a gravação. Vasco Barata, Bloco de Esquerda. Eu gostaria também de cumprimentar, como não tinha tido ainda a oportunidade de o fazer na tomada de posse, cumprimentar a Sra. Presidente eleita e o Executivo e a mesa também. Estendo também este cumprimento a todos os eleitos, os que já cá estavam e os que chegam agora. Desejar bom trabalho, desejar que tudo corra pelo melhor, que o melhor será também o melhor de toda a freguesia, e isso é o que nós desejamos, naturalmente com as divergências e com as visões diferentes que compõem as nossas forças partidárias, mas sempre, como se disse no encerramento da última legislatura, no último mandato, reconhecendo que todos aqui com as visões diferentes, esperando que daqui a 4 anos possamos dizer o mesmo, que é reconhecer a todos as diferenças, mas que o propósito era comum. Muito concretamente, tinha apenas 2 questões relativamente a 2 temas distintos. Um tem a ver com a Escola Rainha Santa Isabel, que teve um evento que ainda não se soube em concreto o que é que aconteceu, mas motivou o encerramento da escola durante um dia escolar inteiro, e
primeiro, a primeira pergunta é saber o que é que se passou. Foi por motivos de segurança, foram os bombeiros que decretaram esse encerramento. Saber se percebeu o que é que era e se a questão, sendo de segurança, se as crianças podem estar, e os pais, absolutamente tranquilos quanto à questão de funcionamento daquela escola. Gostaria também de saber se tem informações porque o evento aconteceu numa sexta e, no nosso entender, até porque a situação foi resolvida bastante rapidamente, porque é que se demorou tanto, seja de quem for a responsabilidade. Há aqui de facto várias entidades com responsabilidade, uma delas a Junta, mas também os bombeiros, perceber o que é que se passou, porque a sensação que nós ficámos foi que só se deu fogo à peça, digamos assim, quando os pais começaram a falar e a tentar perceber, porque um dia de escola encerrado é de facto um problema, e isso trouxe transtornos inevitáveis. Portanto, gostaríamos também de saber se agora, se isso foi assim, perceber melhor a situação. Por fim, achamos que este caso traz apenas a concretização daquilo que é uma evidência, que é esta escola já não tem capacidade para funcionar, já devia estar, as crianças, já houve crianças que entraram no JI nesta escola com a promessa de que iriam ter a escola renovada, já fizeram o JI, já fizeram a escola primária. Portanto, é uma situação que se arrasta e que não se vê a luz ao fundo do túnel para a abertura da escola, agora não estou a recordar da rua, mas ali perto de São Bento, travessa das Santa Quitéria, exatamente. E, portanto, saber qual o ponto da situação, se há algum, da parte do Executivo da Câmara Municipal, um compromisso de abertura, porque já tem vindo a ser sucessivamente adiados. Nós, inclusive, já tínhamos feito esta pergunta ao Executivo da Junta anterior, e pronto, as famílias precisam de previsibilidade e, naturalmente, as crianças precisam também de estar numa escola que no inverno é manifestamente evidente que não têm condições para as receber. Por fim, depois uma questão muito mais simples, saber informações. Eu tenho notado, meramente da minha análise de viver no bairro, que o largo da igreja se tem tornado num parque de estacionamento ao fim de semana, sobretudo. Eu acho que isso é tudo o que nós não precisamos, ou seja, é um espaço que as crianças usam para brincar, jogar futebol, andar de bicicleta, as famílias para passear. O Jardim da Parada tem a dimensão que tem. Não vamos agora discutir se os carros também deviam estar lá ou não, isso é outra proposta que nós temos, mas parece-nos que é absolutamente um estacionamento totalmente abusivo, que tem que ter alguma regra, a única regra possível é impedir o estacionamento ali, porque eu percebo que as pessoas têm carro, eu também tenho carro, mas quer dizer, privar as pessoas e as crianças ao fim de semana poderem brincar em segurança num dos poucos espaços que nós temos aberto, acho que é uma medida urgente, e que não sei se já tinham reparado e se tem alguma medida pensada para esse aspecto. Muito obrigado. Muito obrigado. Não sei se outro membro da Assembleia quer fazer alguma interpelação. Não? Então eu perguntava se alguém do Executivo quer reagir àquilo que foi indicado pelo Sim, Sr. pelo Presidente. Antes de mais, quero desejar uma boa noite a todos, agradecer e cumprimentar os senhores vogais, os membros da Assembleia de Freguesia, restante público. Relativamente às intervenções aqui colocadas pelo senhor membro de Freguesia Vasco Barata, eu vou passar aqui à nossa vice-presidente, doutora Mafalda Gambetta, para responder. Obrigada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Obrigada, Sr. Presidente. Peço desculpa, autoriza-me, posso passar a palavra? Não. Boa noite a todos em primeiro lugar, boa noite à Assembleia de Freguesia e quero agradecer desde já ao membro da Assembleia de Freguesia, Vasco Barata, pela pergunta que fez. Em relação à Escola de Santa Isabel, tem sido de facto uma preocupação deste Executivo e também fomos apanhados de surpresa com a questão da manutenção que era necessária e recebemos vários e-mails de encarregados de educação. Todos os encarregados de educação mandaram e-mails
com o mesmo conteúdo para a Junta de Freguesia, para a Câmara Municipal e para vários intervenientes. O que aconteceu na escola foi que começou a chover dentro das salas de aula, que deu um problema de circuito elétrico, e a Junta de Freguesia, quando teve conhecimento, a primeira coisa que fez foi ligar para a Câmara Municipal de Lisboa. Em articulação com o vereador Rodrigo Mel Gonçalves, a Junta e a Câmara uniram esforços para garantir que a escola ficava tudo resolvido e que a escola poderia abrir logo no dia a seguir. Por parte da Junta, fizemos todas as limpezas das caleiras. Por parte da Câmara, fizeram a instalação de uma caleira, porque o grande problema era a caleira de cima, não é a caleira, desculpem, o bloco de cima estava a chover para o bloco de baixo e não havia, termo técnico, Henrique, por favor, ajuda-me. Não havia um escoamento, como é que se chama o que eles instalam? O algeroz, obrigada, desculpem o termo técnico, um algeroz que fazia a água não ir para a sala de baixo e correr para a parte de fora. E por isso foi uma das intervenções que a Câmara fez, não foi só num sítio, foi em vários sítios que eram necessários. A Junta de Freguesia fez a manutenção dos ar-condicionados, conseguimos que a Câmara Municipal de Lisboa mudasse o mobiliário da sala de jardim de infância, que já estava muito obsoleto, para não dizer destruído, e a Câmara mudou. Todos os colchões que também não ficaram empapados com a água, a Câmara alterou os colchões. Tivemos a ver a central de incêndio, porque também com consequência da água, com o curto-circuito, tivemos que rever a central de incêndio. Tivemos a fazer todos os esforços para a escola abrir e conseguimos garantias por parte da Câmara Municipal que estava tudo em dia e por isso pudemos abrir no dia a seguir. Tivemos o cuidado de reunir com a Associação de Pais, com a coordenação da escola, e tivemos as 3 instituições juntas a reunir também em prol destas crianças, e a Câmara o que nos garantiu é que no próximo ano letivo estaríamos na nova escola e queremos acreditar que isso será uma possibilidade. Em relação ao Largo da Igreja, dizer-lhe que estamos de acordo. Também tenho reparado, e da Junta dá para ver muito bem o Largo da Igreja, tenho reparado que todos os dias não é só no fim de semana, porque com os velórios a Servilusa está constantemente, só que não é só a Servilusa que estaciona, há muitos carros com os velórios que também estacionam naquela zona, o que não me parece correto. Uma coisa é a Servilusa, outra coisa são todos os carros que se acumulam, e esta gestão tem que haver uma gestão para esta situação, e eu concordo que este largo deve ser, concordamos, o Executivo concorda que deve ser para a utilização pedonal das pessoas e não para carros, e também estamos com essa preocupação. Muito obrigada. Há mais 2 intervenções. Primeiro a do Hugo Vieira Silva. Muito obrigado. Hugo Vieira da Silva, do Partido Socialista. Era só, na sequência do esclarecimento prestado pela Vice-Presidente Mafalda Cambeta, fazer uma breve questão, então, só para aprofundar um bocadinho a questão. Sobre a questão dos carros estacionados no adro da Igreja, contactaram a paróquia para perceber, porque normalmente a paróquia baixa a corrente que dá acesso ao adro no período das missas. Portanto, para que pessoas possam estacionar, pessoas que vêm de mais longe ou que têm dificuldades de mobilidade. Já aconteceu no passado a corrente estragar-se e imediatamente começa o estacionamento abusivo, se ela não é imediatamente levantada após o final da missa, após as pessoas retirarem os carros. Portanto, era só perguntar se tem alguma informação, se já contactaram a paróquia, se tem alguma informação adicional sobre esse caso, ou se ainda o vão fazer. Obrigado. Eu dava a palavra também à Dora Fagin. Sim, depois eu já passo ao Executivo. Dora Fagin, do PCP. Boa noite a todos. Não estive presente na tomada de posse, então, assim como o Vasco, queria parabenizar todo mundo e cumprimentar a todos. Em relação à escola, entendo que o que aconteceu e a mobilização da Junta de Freguesia junto à Câmara foi uma reação a um problema. Esse problema já tinha sido diagnosticado pelo PCP numa visita dos vereadores à mesma escola e já denunciado à Câmara. Considerando que reagir a problemas é sempre um problema muito maior do que preveni-los, talvez fosse o caso da gente começar a levar a sério a condição da Escola Manuel da Maia, que é bastante precária, está listada como uma obra urgente das escolas, isso não tem data para ter início, e a gente tem questões ali, refeitório encerrado há não sei quanto tempo, crianças em contentores, enfim. Aqui, acho que na freguesia todos sabem que a condição dessa escola é bastante precária,
eu acho que não é o caso da gente esperar por uma catástrofe maior, como essa que aconteceu. Quer dizer, um curto-circuito dentro de uma escola com crianças não é uma tragédia, mas é quase. Manuel da Maia a qualquer momento isso pode acontecer, e todos nós sabemos. Quem já visitou essa escola e já foi a fundo entender quais são os problemas estruturais que essa escola tem, não são novos. É uma condição que já está imposta há pelo menos 5 anos. E eu não vejo movimento nenhum. Então, talvez fosse o caso de começar a agir preventivamente. Então, eu pedi à Junta para reagir, se faz favor. Muito obrigada. Dando continuação às respostas aqui por parte da Sra. Vice-Presidente Mafalda Gambetta, peço autorização ao Sr. Presidente da Assembleia, se posso passar a palavra? Não. Claro que sim. Obrigada. Em relação à pergunta do membro Hugo Vieira da Silva, a dizer que a Igreja não nos comunicou nenhuma avaria da corrente, já confirmei aqui com o engenheiro Henrique, a dizer também que uma da informação que tenho também por parte é que muitas vezes esquecem-se de voltar a pôr a corrente. Acho que também tenho conhecimento desta informação, e por isso a Igreja não nos comunicou nenhuma avaria da corrente, e acho que temos é que combinar aqui com a Igreja, é espaço público, por isso temos que ver aqui uma forma desta situação não acontecer. Em relação... respondi a tudo ou faltava alguma? Não, está. Em relação ao membro da Assembleia de Freguesia, Adora, dizer que sim, é muito grave a situação das escolas. Sim, a Manuel da Maia, a Câmara já fez o projeto de obra, o procedimento acho que já foi terminado, e que agora o objetivo é começar mesmo a obra da escola, e isso está na lista de prioridades da Câmara Municipal de Lisboa e temos essa informação. Por isso esperemos que em breve a Manuel da Maia também vá para obras e que tenhamos uma nova escola aqui no bairro, que bem merece. Obrigada. Muito obrigado. Julgo que podemos dar por concluído o período antes da ordem do dia e passamos para o período da ordem do dia. O primeiro ponto que está aqui previsto é o da revisão do regimento da Assembleia. Julgo que o início de um mandato, de legislatura, é um bom momento para se rever qualquer coisa que exista que mereça ser atualizado ou alterado. Eu próprio li o regimento e notei algumas incongruências entre artigos, formulações que não estavam corretas. Portanto, acho que, quanto mais não seja por isso, vale a pena rever o regimento. A proposta que eu faço é que criemos um grupo de trabalho constituído pela mesa e por um representante de cada uma das forças partidárias presentes aqui, um grupo de trabalho que, portanto, seria presidido pela mesa, por mim próprio, em que trabalharíamos em reuniões para rever o conteúdo do regimento. Proponho que se escolha já, nesta sessão, nesta Assembleia, os membros que farão parte desse grupo de trabalho. Portanto, a mesa estaria por inerência no grupo de trabalho. O que eu pedi era que até ao fim da Assembleia as outras forças partidárias indicassem um representante para esse grupo de trabalho. Claro que esta metodologia para a revisão do regimento é uma metodologia que tem de ser sujeita a votação. Portanto, eu gostava de perguntar aos membros da Assembleia se se opõem a este método de revisão do regimento. Alguém se abstém? Então está aprovado o método. Pedia então era às forças partidárias para que no fim da sessão nos indicassem presumo que em algumas forças partidárias será simples, noutras, enfim, há mais escolha, mas então está decidido. Só pedir era que no fim isso fosse comunicado, eu depois entrarei em contacto quando for formado o grupo de trabalho, entrarei em contacto com as pessoas. Sim, Vaz. Muito brevemente, só pedir a atenção e eventualmente ponderarem a possibilidade destas reuniões terem também uma possibilidade de regime misto ou regime
não ser exclusivamente presencial, sobretudo se optar por marcar as reuniões em horário, digamos, laboral. Sim. Está anotado e acho que é uma boa observação. Obrigado. Então este ponto está aprovado e passamos para o ponto 2 da nossa ordem de trabalhos, que é a apreciação e votação do Plano Plurianual de Investimentos e do Plano Plurianual de Atividades e o Orçamento para o ano 2026. É a proposta número 818. Terão, evidentemente, recebido essa proposta e terão certamente consultado com todo o cuidado. Eu acho que devemos começar por uma apresentação da parte do Executivo das razões para a apresentação da forma que têm todos estes documentos e, portanto, eu passava a palavra à Presidente da Junta de Freguesia, Ana Mateus. Muito obrigada, Sr. Presidente. Excelentíssimo Sr. Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia, senhoras e senhores membros da Assembleia de Freguesia vogais, caras e caros trabalhadores da Junta de Freguesia, fregueses. Hoje não iremos apenas falar de um plano, iremos, acima de tudo, falar de um futuro partilhado. Apresentamos a esta Assembleia as grandes opções do plano para 2026, o primeiro grande documento estratégico deste Executivo. Fazemo-lo com um profundo sentido de responsabilidade, mas também com confiança e ambição no futuro de Campo de Ourique. As grandes opções do plano para 2026 são o primeiro grande momento em que este Executivo apresenta de forma estruturada a sua visão para Campo de Ourique. Uma visão que não nasce de promessas fáceis nem de slogans vazios, mas de um compromisso profundo com o território, com as pessoas e com a responsabilidade pública que nos foi confiada. Não são apenas um conjunto de medidas ou intenções, são acima de tudo a expressão de uma forma de governar e de um compromisso claro com esta Assembleia, com os cidadãos e com a freguesia que todos servimos. Estas GOP são marcadas de forma determinante pela reforma orgânica da Junta de Freguesia, uma reforma que não é um exercício administrativo, mas uma escolha política consciente. Queremos uma organização mais próxima da comunidade, que serve com unidades mais claras, com responsabilidades bem definidas e com canais diretos de contacto com os cidadãos. Aproximar a estrutura da Junta do território é aproximar a decisão das pessoas. Ao mesmo tempo, esta reforma visa reforçar a prestação de contas. Cada área de atuação deve saber o que faz, por que faz e como faz. Os serviços devem ser capazes de explicar de forma clara e inequívoca os seus objetivos, os seus resultados e os seus limites. Transparência não é um conceito abstrato, é uma prática diária. Esta reorganização permitirá também melhorar a articulação interna, evitar redundâncias, ganhar eficiência e criar uma cultura de responsabilidade partilhada, onde cada equipa sabe que o seu trabalho tem impacto direto na qualidade de vida da freguesia. E por isso não posso deixar de sublinhar a resposta muito positiva, profissional e cooperante dos serviços da Junta perante este processo de mudança. Trazer uma visão diferente para a gestão autárquica implica sempre ajustamentos, novas metodologias e novas exigências. Os trabalhadores da Junta de Freguesia de Campo de Ourique demonstraram uma enorme capacidade de adaptação, sentido de missão e compromisso com o serviço público. Essa atitude merece reconhecimento, porque nenhuma reforma se faz contra as pessoas. Faz-se com as pessoas. E é com esta equipa motivada e consciente do seu papel que este Executivo acredita poder concretizar as opções aqui apresentadas. Permitam-me também deixar uma palavra clara às forças políticas representadas nesta Assembleia. A democracia local vive do pluralismo, vive do debate, vive da divergência e vive, sobretudo, da capacidade de transformar diferenças em contributos para melhores decisões. Queremos, por isso, agradecer o espírito institucional que tem pautado à volta destas GOP, bem como a colaboração que tem sido possível construir, mesmo quando as posições não coincidem. A divergência política, quando é séria, fundamentada e respeitadora, não fragiliza a democracia, fortalece-a. Este Executivo continuará a valorizar o diálogo, o escrutínio e a crítica construtiva, porque acreditamos que só assim se governa melhor e com mais legitimidade, sempre em prol da comunidade que servimos. E é essa comunidade que faz de Campo de Ourique uma freguesia viva, é exigente, com uma identidade forte e uma comunidade atenta. Governar aqui exige proximidade, mas também rigor. Exige capacidade de escuta, mas igualmente capacidade de decisão. E exige, sobretudo, respeito pelas instituições democráticas e pelas regras que garantem transparência, equilíbrio e confiança. E é por isso que este documento foi construído com base em 3 pilares essenciais:
qualidade de serviço público, gestão responsável dos recursos e valorização da participação cívica. Queremos uma freguesia cuidada, segura e funcional, onde o espaço público seja tratado com atenção permanente, onde a proteção civil e a segurança sejam encaradas como prioridades estruturais e onde a limpeza, a manutenção e a organização do território sejam sinais visíveis de boa governação. Queremos também uma freguesia solidária e próxima, que apoia quem mais precisa, que trabalha em rede com as instituições sociais, culturais, associativas e desportivas e que reconhece no movimento associativo um parceiro essencial da coesão comunitária. Mas queremos fazê-lo com responsabilidade financeira, com planeamento, com respeito pelo enquadramento legal e com uma gestão rigorosa dos recursos públicos. A autonomia local é um valor que defendemos, mas sabemos que só é legítima quando exercida com transparência, equilíbrio e prestação de contas. Estas grandes opções de plano refletem essa consciência. São um documento sério, execuível e alinhado com a lei, que respeita plenamente o papel desta Assembleia de Freguesia enquanto órgão deliberativo e fiscalizador. Acreditamos que uma democracia local forte só se constrói com o diálogo, escrutínio e cooperação institucional, nunca com opacidade ou atalhos. Permitam-me, por fim, uma nota de especial importância. O ano 2026 será determinante para compreender o verdadeiro alcance plurianual das opções que queremos tomar. Um ano de consolidação de métodos, de reforço da capacidade operacional da Junta, mas também de afirmação de uma visão clara para Campo de Ourique. Uma visão que não se impõe de cima para baixo, mas que se constrói com todos, eleitos, trabalhadores, instituições e cidadãos. Não seria ético nem honesto apresentar desde já planos plurianuais ambiciosos sem conhecer plenamente a real capacidade financeira da Junta e a extensão efetiva da reforma dos contratos de delegação de competências ao longo do mandato. A responsabilidade pública exige prudência, exige que não se confundam intenções com possibilidades, nem ambição com imprudência. Governar bem é saber dizer ainda não, quando a informação não é suficiente para garantir decisões sustentáveis. Será 2026 que nos permitirá, com dados consolidados, com execução avaliada e com uma leitura clara dos compromissos assumidos, vislumbrar o grau de ambição reformista que este Executivo poderá adotar na gestão do território. E quando esse momento chegar, queremos fazê-lo com verdade, com responsabilidade e com respeito pelos cidadãos. Por isso, apresento hoje este documento com humildade, mas também com convicção. Humildade porque sabemos que governar é aprender todos os dias. Convicção porque acreditamos que este é o caminho certo para servir melhor a freguesia. Campo de Ourique merece uma junta de freguesia exigente consigo própria, leal às instituições e próxima das pessoas. E é com o espírito que este Executivo se compromete a trabalhar todos os dias ao serviço da nossa comunidade. Muito obrigada. Muito obrigado. Gostava de perguntar se há membros da Assembleia que querem intervir a respeito destes documentos e da intervenção da Presidente Hugo Vieira da Silva. Muito obrigado, Sr. Presidente. Hugo Vieira da Silva, do Partido Socialista. Tendo analisado o documento, aliás, os documentos, porque temos aqui até mais do que um, presentes em votação, e tendo feito também uso do Estatuto de Direito de Oposição, desde o qual desde já agradecemos o convite, queria começar naturalmente por saudar todos os trabalhadores da Junta de Freguesia que trabalharam apoiando o Executivo na construção deste documento. É sempre de saudar o excelente trabalho de todas as pessoas que dedicam à causa pública e em particular ao nosso bairro o seu trabalho. Passava agora rapidamente a uma análise, eu não diria aprofundada, porque acho que não temos tempo para isso, queremos todos sair daqui hoje, mas detalhava só algumas críticas, mais do que no conteúdo à forma. Fazendo, não sei bem como dizer isto de uma forma menos simpática. Portanto, muito honestamente, o documento está bem estruturado, não vejo do ponto de vista técnico nenhum problema com o documento, vejo um conjunto de opções que são legítimas de quem foi legitimamente eleito para as tomar. Portanto, nesse sentido, o sentido de voto do Partido Socialista será a abstenção, que entendemos que é a validação, especialmente num primeiro orçamento do mandato, não faria sentido o voto contra, nem nada que se lhe assemelhasse. Do ponto de vista técnico, como disse, não vejo nenhuma crítica maior. No entanto, em relação à forma,
esta Assembleia, bom, não esta, porque esta é a que tomou posse este mandato, mas a Assembleia que estava em funções no mandato anterior, várias vezes criticou o Executivo da Junta de Freguesia por entender que os documentos apresentados, nomeadamente o orçamento, o plano o PPA, o PPI, o mapa pessoal será outra votação, portanto falarei dele mais à frente, não continham a densificação necessária que entendiam para poderem fazer uma leitura aprofundada do documento e conseguir perceber quais é que eram as opções estratégicas que neles estavam vertidas. Ora, gosto de pensar, e aqui fazendo um bocadinho a defesa da minha honra, digamos assim, enquanto presidente desta autarquia no último ano e meio, e já antes disso, também com o Pedro Costa, e o vogal Jaime Matos era, o membro da Assembleia, Jaime Matos era então tesoureiro, portanto também tem aliás tem os louros dessa evolução do documento. O documento foi sendo densificado. Aliás, se formos comparar com o documento apresentado faz agora um ano, o PPA tinha 4 páginas, detalhava as várias iniciativas que iam ser, os vários programas, se era qual é que era a verba que estava adstrita ao programa do Amarlim, qual é que era a verba que estava adstrita às AECs, qual é que era a verba que estava adstrita ao refeitório escolar. Portanto, permitia uma leitura mais aprofundada, porque sabemos que no orçamento, muitas vezes, as rubricas orçamentais englobam um conjunto de coisas, bens de confecção alimentar. Pronto, é uma rubrica muito grande onde podem sair verba para todo um conjunto de iniciativas. E daí a grande vantagem do PPA, como a senhora Vice-Presidente Mafalda Cambeta, quando estava sentada do lado de cá, diversas vezes nos foi lembrando e foi pedindo que fosse aprofundado esse tipo de informação no documento. E o que eu vejo é um retrocesso, no sentido em que passámos de um PPA que detalhava um rol vastíssimo de iniciativas para um PPA que tem rubricas mais ou menos generalistas. Instalações, frotas, sistemas de informação, atividades culturais e eventos, passeios culturais. Peço desculpa, estava a ler o do ano passado. Se me permitir. Ah, está. Se formos agora ver... Não, é que agora temos administração autárquica, seguros pessoal do quadro, locação de máquinas de filtrar água, comunicações, seguros, consultoria, contabilidade ROC, licenças, depois passamos para a comunidade, monitores de cá, fornecimento de água, fornecimento de eletricidade, AEC, atividades extracurriculares, fornecimentos de água, fornecimentos de eletricidade, plataforma de higiene urbana, essa sim onde consigo notar que há aqui um investimento na contratação de uma plataforma de higiene urbana, e depois o GOEP licenças. Pronto, quando, lá está, fazendo a comparação com o que tínhamos antes, tínhamos atividades culturais, os passeios culturais, quais é que eram, os passeios sénios, quais é que eram, as festas de Santa Isabel, de onde é que saía a verba, o Arraial de Campo de Ourique, de onde é que saía a verba, a festa do vizinho, de onde é que saía a verba, o Dia Mundial da Criança, Feira do Livro, as festas de São Nuno de Santa Maria, os eventos de Natal, os eventos de Páscoa, orçamento participativo, verbas adstritas aos atos eleitorais, apoio ao associativismo, intervenções de espaço público, intervenções de espaços verdes, promoção da higiene urbana, manutenção aqui da biblioteca, dinamização cultural, CAFs, AECs, ATL, Amarelinho, Pedibus, refeitório escolar, apoio escolar, quer dizer, ainda vamos à Universidade Sénior, intervir, transporte solidário, gabinete de encaminhamento jurídico, gabinete de psicologia educacional, teleassistência, praia campo infância, praia campo sénior e o Fundo Social de Freguesia, o Fundo de Emergência Social e o BIPSIP. Bom, isto apenas para notar que era um documento com bastante mais leitura. Ora, eu sou da convicção de que, obviamente, quem está eleito tem direito a construir os seus documentos, a construir o seu projeto e tem toda a legitimidade para o fazer, longe de mim criticar, especialmente no início, mas precisamente por o orçamento estar construído de uma forma diferente, já é difícil fazer uma leitura comparativa, porque a orgânica mudou, as próprias rúbricas mudaram e, portanto, quando não temos os tais documentos que nos permitiam fazer este acompanhamento, a nossa análise obviamente que fica bastante fragilizada. Portanto, permitam-me agora fazer eco dos apelos desta Assembleia no mandato passado para que o documento, com o passar dos anos, seja devidamente densificado, para que possamos ter essa leitura alargada, que acho que nos beneficia a todos e que aumenta a transparência da gestão autárquica. Era tudo o que eu tinha a dizer. Obrigado.
Eu acho que, sim, eu acho que as questões que foram agora levantadas são suficientemente profundas para eu não recolher mais perguntas, a menos que algum dos outros membros da Assembleia tenha alguma questão que vá um pouco na linha destas que foram levantadas pelo interveniente anterior. Se não tem, eu dava já a palavra ao Executivo para reagir à interpelação que foi feita. Muito obrigada, Sr. Presidente. A Sra. Deputada Mafalda. Eu delego imediatamente. Exatamente, Okay, foi avisada, portanto vou passar a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu estou muito triste. Quero dizer que estou muito triste com esta intervenção do membro Hugo Vieira da Silva, porque a minha grande crítica no passado, primeiro, um plano plurianual de atividades, é plurianual e o que está a falar é de um plano de atividades e não de um plano plurianual de atividades. Segundo, as grandes opções do plano não é dizer tudo o que a Junta faz, mas onde é que estão as grandes verbas do orçamento. E é exatamente este documento que nós trouxemos aqui hoje que eu sempre pedi que viesse à Assembleia de Freguesia. E nós tivemos o cuidado de pôr nas grandes opções do plano, primeiro, fizemos as grandes opções do plano com a nova orgânica, e em cada orgânica tivemos cuidado de pôr as rúbricas, as grandes rúbricas dessa orgânica para poder explicar. Por exemplo, nós pomos as principais rúbricas da despesa e até temos esse cuidado de escrever 010101, Executivo da Freguesia, 010104, pessoal em funções, 010213, sem a presença do Executivo e da Assembleia de Freguesia. Nós tivemos o cuidado, no orçamento, não pôr só o que é, porque é muito importante ter no documento a explicar o que é aquele projeto. Por isso, esse será também o compromisso deste Executivo, que é explicar exatamente o que é este projeto, o que é que se faz neste projeto, que era também aquilo que faltava, porque dizia, tem razão, dizia transporte solidário é um péssimo exemplo, vamos tentar festas de São Roque. Também é um mau exemplo, mas vamos tentar festas. Mas o que é que vai acontecer nessa festa? Não dizia. E aqui tentamos descrever ao máximo qual é o objetivo do gabinete. E depois também tentamos fazer uma coisa para as principais rubricas para haver uma leitura. Nós olhamos para o orçamento e olhamos para as grandes opções do plano, vemos aquelas rubricas e pensamos, porquê? E fazemos esta ligação e dá para fazer esta leitura. E acho que esta é a transparência que tentamos dar. Não vale a pena pôr as festas e os valores grandes, é explicar para que é que serve aquilo. E acho que esse foi o primeiro objetivo em um mês e alguns dias de mandato, trazemos esta Assembleia de Freguesia e atenção, também acho que ao mesmo tempo que diz que nós pedimos o rigor, nós também tentámos trazer o rigor porque nunca havia Assembleias de Freguesia antes do Natal, havia sempre depois do Natal e tentámos em prazo recorde apresentar, era sempre 27, 28, 29, eram estes dias. E por isso tentámos apresentar em prazo recorde com o Executivo tomou posse há um mês e poucos dias o orçamento e trazer os documentos todos, tentámos fazer grandes opções do plano, tentámos que todos os serviços fizessem parte deste orçamento e não fosse só o Executivo a fazer o orçamento, ainda tentámos que tivesse leitura para todos os membros desta Assembleia de Freguesia conseguirem comprar as rubricas principais ao seu orçamento. Por isso fico muito triste com esta sua intervenção, porque este era o pedido que foi feito desde sempre, que era conseguir perceber qual era o projeto e quais eram as rubricas do projeto. Obrigada. Então, o Hugo Vieira da Silva, por favor. Obrigado pelo seu Hugo Vieira da Silva, Partido Socialista. Agradecer desde já à Sra. Vice-Presidente o seu esclarecimento. Pronto, então eu esclareço também aquilo que eu pretendia criticar. Mais do que a questão das grandes opções do plano, que vejo como não aponto nenhuma crítica às grandes opções do plano, na sua forma. Agora, o problema desta metodologia é precisamente que, certo, ganhamos uma descrição daquilo que são os principais objetivos de cada gabinete, portanto, de cada unidade que fizemos na organização interna da Junta de Freguesia. Muito bem. No entanto, isto é uma descrição do trabalho que toda esta unidade orgânica vai desenvolver. Esta unidade orgânica depois certamente terá vários projetos e aquilo que se tinha na formulação anterior era uma percepção de qual o investimento que a Junta de Freguesia pretendia fazer nesses diversos projetos. E agora temos meramente um descritivo da missão, digamos assim, daquela unidade orgânica e uma nota de que a verba de onde o grosso dos valores a utilizar para esta unidade orgânica será tal, certo?
aí, pronto, compreendo que ajude. Pronto, eu ainda consigo fazer a leitura do que é 01 a 02 e a 03 por força do que tive que fazer durante bastantes anos, mas acho ótimo que esteja essa indicação. Agora, como eu dizia, muitas destas rubricas são rubricas chavão que depois têm, dos quais saem, há um enorme valor alocado a esta rubrica, naturalmente, que depois vai sair para vários projetos individuais. E é essa leitura de quanto é que cada um destes projetos individuais representará naquilo que é o investimento da Junta de Freguesia que eu creio que se perde. E, portanto, daí a minha sugestão de que, e não obstante, concordo plenamente, é sempre duro para um executivo que tomou posse há cerca de 2 meses apresentar já documentos densificados. Ainda assim, é um desafio que deixo, que se volte a densificar os documentos como fizemos no passado. Quer dizer, eu percebo que este seja o que sempre queriam ter visto, mas ainda assim, os passos que foram dados no passado foram elogiados como sendo um passo no sentido certo, e gostava pelo menos de não ver esse retrocesso e ver, pronto, sim, um conjunto de um acumular de passos no sentido certo. Sejam aqueles que já foram dados no passado, sejam os que estão a ser dados no presente. Acho que temos todos a ganhar com isso. Obrigado. Muito obrigado. Eu não sei se a Junta quer reagir e para darmos por terminada esta primeira interação, para passarmos a outras questões que os membros da Assembleia querem colocar ainda a respeito deste documento. Eu dou a palavra à Junta, mas para uma última interação, digamos assim. Muito curto, Sr. Presidente, muito obrigada. Sr. Presidente, o que o membro Vieira da Silva aqui propôs é apresentarmos o plano anual de atividades. Admito que foi exatamente o que a Sra. Presidente disse na sua intervenção inicial sobre este orçamento. Nós desejávamos ter isto muito mais pormenorizado, tanto a nível de PPA como PPI, e em um mês, porque não é até hoje. Nós tivemos que apresentar em reunião da Assembleia de Freguesia, a fazer o direito de oposição, a reunião de junta, desculpem, direito de oposição. Nós tivemos que fazer o orçamento cerca de um mês e poucos dias, por isso é que eu estou a dizer isso, e por isso sim, teremos, este Executivo quer trazer o plano anual de atividades para todos os anos aqui em Assembleia de Freguesia. Cumprimos a lei, cumprimos todos os documentos que estão na lei para trazer aqui em Assembleia de Freguesia. Queremos trazer pormenorizado. Em um mês não conseguimos trazer pormenorizado, até porque queremos conhecer todo o potencial que conseguimos fazer atividades, e não esquecer que este orçamento não tem os CDCs de mandato, tem um orçamento diferente do ano anterior e inferior, também a nível de valores do ano anterior, e com o saldo de gerência conseguimos integrar aqui todo um investimento que ainda não temos condições neste orçamento, e não vamos fazer promessas sem verificarmos exatamente o que é que ainda temos para investir e onde é que vamos investir, e por isso também quisemos ser prudentes, não fazendo promessas que depois não poderemos cumprir. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu gostava de perguntar aos restantes membros da Assembleia se querem fazer intervenções sobre este tema, desde que não sejam na sequência do género de interação que tivemos até agora. Se têm outras questões a levantar sobre os documentos que estão agora em apreciação. Se não têm, então acho que podemos passar à votação deste documento. E eu pergunto se alguém vota contra o documento. Se alguém se abstém. E pronto, então temos 5 votos, 5 abstenções, 0 votos contra. 6? 6, sim, desculpe, não conseguia ver uma pessoa ali. 6. Ok. Pronto, portanto, podemos considerar dados como aprovados os documentos que estavam em apreciação pelos votos de 7 contra 6, certo? 7-6. 7-6, exatamente. Pronto. Passamos então ao ponto seguinte do período da ordem do dia, que é a apreciação
e votação da concessão de autorização prévia genérica favorável à assunção de compromissos plurianuais e consequente assunção de compromissos plurianuais. Eu gostava de perguntar se a Junta quer fazer alguma apresentação a este respeito e se a Presidente da Junta quer delegar noutra pessoa, eu autorizo imediatamente. Não, Sr. Presidente, muito obrigada. Apenas dizer que uma vez que já tive a oportunidade de apresentar quando da minha intervenção nas grandes opções do plano, dispensa a apresentação, Sr. Presidente, mas estamos disponíveis para qualquer esclarecimento. Obrigada. Portanto, esta é a proposta 825, que também foi disponibilizada aos membros da Assembleia. Eu pergunto se os membros da Assembleia, algum membro da Assembleia quer fazer alguma interpelação a este respeito. Ninguém quer. Então, vamos votar neste documento. Pergunto se alguém vota contra. Se alguém se abstém. 6. Portanto, foi aprovado esta proposta com o mesmo resultado da proposta anterior. Uma intervenção? Muito rápida, só uma observação. É muito rápido. Mas deveria ser antes da votação. Mas pronto. Não, é sobre a votação. Na ata... declaração de voto. Não é uma declaração de voto. Precisa constar quem votou, quem se absteve, que partidos se abstiveram. Isso não estava na ata anterior, fazia falta. Isso precisa ficar registrado, é muito importante. Então, quais os partidos que votaram, que se abstiveram, votaram contra e que aprovaram? Acho uma formalidade bastante aceitável. E, portanto, acho que sim, deve ficar registado. E, portanto, nós sabemos quem são. Nós sabemos quem eles são. Então, os partidos que se abstiveram nas duas votações anteriores foram o Partido Socialista, todos os membros da Assembleia representando que são do Partido representando o Partido Socialista. Desculpe. Sim, o membro representando o Bloco de Esquerda e o membro representando o Partido Comunista. E votaram a favor os membros do PSD, do CDS, da Iniciativa Liberal e do Chega. Podemos prosseguir? Então, isto é comum às duas votações anteriores. Agora, passamos ao ponto 4, que é a apreciação e votação da nova orgânica da Junta de Freguesia de Campo de Ourique, a proposta 820, que também foi previamente enviada aos membros da Assembleia. Volto a perguntar se a Junta quer fazer alguma intervenção a este respeito. Não, Sr. Presidente, como disse há pouco, mantenho o que disse, que já foi apresentado nas grandes opções de plano, portanto estamos disponíveis para qualquer esclarecimento, mas dispensamos a apresentação da proposta. Muito obrigada. Alguma intervenção de algum membro da Assembleia de Freguesia? Não? Então podemos passar à votação. Pergunto se alguém vota contra. Se alguém se abstém. Abstêm-se 5. Ok. Portanto, votam-se 5 votos, 5 abstenções dos 4 membros do Partido Socialista e do membro do Bloco de Esquerda. Quem vota a favor? Ok. Só para confirmar. Sim, portanto, temos 8 votos a favor em que votaram a favor os membros do partido do PSD, do CDS, da Iniciativa Liberal, do Chega e do Partido Comunista. Passamos então ao ponto seguinte da ordem do dia, a apreciação e votação do mapa pessoal da Junta de Freguesia de Campo de Ourique para o ano 2026. É a proposta 819, que, tal como as outras, foi anteriormente enviada aos membros da Assembleia. Pergunto mais uma vez se a Junta quer fazer alguma intervenção a este respeito. Muito
Muito obrigada, Sr. Presidente. Certamente os senhores vogais já tiveram a oportunidade de ver os documentos. Também foi apresentada a minha observação no âmbito das grandes opções de plano. Portanto, não tenho nada a adiantar. Passo a palavra a quem queira pretender apresentar esclarecimentos. Estou disponível para responder. Os membros da Assembleia de Freguesia, alguém quer intervir? Por favor, representante do Partido Socialista, Hugo Vieira da Silva. Muito boa noite, Hugo Vieira da Silva, Partido Socialista. A minha intervenção vem precisamente no sentido da continuidade daquilo que foi a minha intervenção há 2 pontos atrás, portanto, sobre um documento que já teve mais densificação e que já permitiu uma leitura melhor do que esta. Esta era a crítica, que era só uma folha de Excel sem haver uma explicação de a que parte da orgânica é que estavam adstritos estes lugares no quadro pessoal, e que depois viemos a densificar e lá está, e que foi elogiado e que permitiria ter uma melhor leitura. Ou seja, temos aqui, sabemos que há X técnicos superiores, mas não sabemos a que orgânicas estão alocados. E não é só por uma questão de, digamos assim, de querer embirrar. Por exemplo, eu noto que está prevista a abertura de mais uma vaga de encarregado geral operacional. Calculo que seja para alocar, tendo em conta que o que existia estava alocado à higiene urbana, portanto, para alocar provavelmente ao espaço público ou aos espaços verdes. Mas é o tipo de informação que não consigo ter na leitura deste documento, portanto, torna um pouco difícil perceber de as vagas que vamos aprovar, que vamos abrir novas para reforço do quadro pessoal da autarquia, em quais das orgânicas, ou seja, que orgânicas é que estamos a reforçar, que orgânicas é que têm necessidade e, consequentemente, quais é que são as apostas, quais é que são os investimentos, quais é que foram as falhas que o Executivo da Junta identificou e que sente necessidade de colmatar. Portanto, era só nesse sentido também de fazer um pedido. Lá está, temos 2 meses de mandato, não tem que estar tudo perfeito hoje, mas é o tipo de densificação do documento que ajuda à sua leitura, não só pelos cidadãos em geral, mas mesmo pelos membros desta Assembleia. Obrigado. Muito obrigado. Não sei se, na continuidade da questão que foi levantada agora, se algum outro membro da Assembleia quer, enfim, densificar um pouco aquilo que foi dito pelo interveniente anterior. Se não, passo a palavra ao Executivo. Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhora Vogal Mafalda Gambetta pediu a palavra para fazer um esclarecimento ao Sr. membro da freguesia, o Vieira da Silva. Em relação ao mapa de pessoal, há aqui várias diferenças. Numa questão de, em vez de fazermos por áreas, fazemos geral, porque muitas vezes há uma necessidade, com uma nova orgânica, há a necessidade de adaptar várias áreas, e ainda estamos também a ver esta nova orgânica. Do mapa de pessoal, uma das questões que estamos a introduzir são os chefes intermédios, e esta é a novidade deste mapa pessoal, são os chefes intermédios, e por isso haver uma pessoa responsável por cada área, ou seja, nós temos os gabinetes, e haver uma pessoa responsável por gabinete, como também o Sr. Presidente já referiu na sua intervenção, e aqui não é a somar, não são mais estas pessoas, é dentro dos técnicos superiores, ou no chefe intermédio de 6º grau, ou de assistentes técnicos, porque também é possível haver pessoas que possam coordenar estes gabinetes. Por isso, isto é a primeira informação que eu acho relevante partilhar. Depois do mapa, eu acho que o Executivo tem conhecimento, o anterior Executivo tem conhecimento, por isso o membro da Assembleia de Freguesia, Hugo Vieira da Silva, conhece bem o mapa de pessoal da Junta de Campo de Ourique, quero acreditar nisso, por isso não há aqui nenhuma diferença neste mapa de pessoal, a diferença proposta são aqui as vagas. E então vamos falar de vagas. Nós chegamos à Junta e não temos um técnico superior na área de recursos humanos. Por isso, há claramente aqui uma necessidade das vagas a ocupar de recursos humanos.
Está uma boa. Não há diálogo, o Sr. Exato, Presidente tem exato. razão. Por isso, quando quiser, ou seja, há aqui para recursos humanos, contratação pública também não existe atualmente. E por isso, necessidades que possam surgir nestas orgânicas, estão aqui vagas previstas e não queríamos fechar numa área, porque pode haver necessidades que vão surgir e os quadros não são também por áreas, os quadros aqui são gerais, nunca foi o pedido, mas pronto, depois falaremos sobre isso, mas aqui as necessidades são por áreas. Assistentes técnicos, por exemplo, uma das coisas que estamos a querer garantir nesta junta são os procedimentos e os técnicos terem apoio, ou seja, todos os diretores terem um apoio administrativo para a parte da contratação pública dentro do seu gabinete. E por isso a necessidade dos assistentes técnicos prende-se com isso e prende-se também com o atendimento. E por isso aqui será sempre na área de higiene urbana os carregados, ou seja, nós temos aqui a divisão o gabinete de higiene urbana e espaços verdes, o encarregado geral operacional irá sempre dessa área, o operacional sairá sempre dessa área. Os assistentes operacionais, como é para a higiene urbana, 30 pessoas estão no gabinete da higiene urbana, os restantes estão na área da educação e na área da limpeza. Por isso, no quadro, se quisermos ler por áreas, acho que tenho conhecimento, mas é exatamente isso, porque não mexemos aqui. A única questão que nós neste momento conseguimos estabilizar era a técnica superior que estava em mobilidade para recursos humanos, já saiu do quadro e já consolidou. A única novidade que temos é esta, mas o quadro, acho que o senhor membro da Assembleia de Freguesia, o Vieira da Silva, tem conhecimento e sabe a que áreas pertencem. Muito obrigada. Eu então não sei se quer ter uma interação a este respeito, não. Então podemos colocar à votação. Senhor Presidente, o meu apelo foi meramente uma nota, portanto, como quis dialogar há pouco. Não, sobre a redação do documento em si, não pretendo discutir as vagas, nem nada disso. Não. Ok, ótimo. Então vamos colocar à votação o mapa de pessoal da Junta de Freguesia de Campo de Ourique para o ano 2026 e pergunto se algum membro se vota contra. Se algum se abstém. São 5 abstenções dos representantes do Partido Socialista e do Bloco de Esquerda e, portanto, com a votação favorável dos representantes do PSD, do CDS, da Iniciativa Liberal e do PCP. E do Chega. Peço desculpa. Portanto, podemos considerar o mapa pessoal aprovado com a votação de 8-5. O ponto 6 da nossa ordem de trabalhos é a verificação da conformidade dos requisitos relativos ao exercício de funções a tempo inteiro da vogal Mafalda Cambeta. Trata-se de um despacho, portanto não está sujeito a votação, é simplesmente um documento que o Executivo quis apresentar para ser verificado pela Assembleia. Claro que, não estando sujeito a votação, está, evidentemente, está aberto a intervenções, quem os queira fazer, que tenha dúvidas sobre isto. Talvez eu comece por perguntar ao Executivo se tem alguma coisa a dizer sobre isto, se não tem nada a dizer sobre isto, se os membros da Assembleia têm qualquer coisa para dizer sobre este despacho. Por favor, o membro Vasco Barata. Vasco Barata, Bloco de Esquerda. Eu pegava nas palavras do Sr. Presidente, que é tentar perceber a relevância deste ponto de vir à Assembleia. Como próprio disse, não havia grande motivo para a discussão e eu subscrevo, se puder elucidar. Por favor, a Junta que esclareça a razão do... Eu ia esclarecer, mas nós temos aqui o nosso departamento jurídico, o Dr. Danado, se não se importa, pode apresentar aqui um esclarecimento ao senhor, aos membros da Assembleia de Freguesia, designadamente então, o Dr. António Danado vai prestar esses esclarecimentos. Boa noite, é só para não ficar escondido atrás do poste e toda a gente me ver. De facto, poderão perguntar, e bem, para já boa noite a todos, na pessoa do Sr. Presidente da Mesa, cumprimento todos os membros da Assembleia, Sr. Presidente da Junta.
Para aqui? Peço desculpa. Tenho que ficar à frente do Sr. Presidente? Não, para ficar de costas, posso ficar atrás? Pronto, então, muito obrigado. Só para não ficar de costas para o Sr. Presidente da Assembleia. Permite-me, Sr. Presidente, assim, aqui ao seu lado. A questão que se coloca é que o artigo 9º da Lei 75 de 2013 determina que, obrigatoriamente, para efeitos da verificação dos pressupostos da aplicação do artigo 27, número 3, da Lei 169 de 99, temos que obrigatoriamente trazer a Assembleia de Freguesia para essa verificação. Ou seja, a Junta de Freguesia de Campo de Ourique tem direito, nos termos da lei, a ter um Presidente de Junta a tempo inteiro, a ter um tempo inteiro pago pelo Orçamento de Estado, isto a lei determina, e depois, nos termos do artigo 27, número 3, tem direito a mais 2 tempos inteiros. Tendo em conta, não um tempo inteiro ou 2 meios tempos, tendo em conta as regras orçamentais, desde que não ultrapasse 12% das suas receitas correntes do ano anterior, aprovadas em abril, nos termos das regras gerais aprovadas em abril de 2025, relativamente ao orçamento de 2024. Foi a última prestação de contas que foi aprovada aqui. Por força disso, e é só por uma obrigação legal, uma questão de clareza, nós temos que trazer obrigatoriamente aqui para que, de facto, se comprove que a Junta de Freguesia não ultrapasse os 12% com o tempo inteiro da senhora Vice-Presidente Mafalda Gambetta, tendo em conta que acumula depois, há um meio tempo da senhora Presidente da Câmara, que esse é pago pelo Orçamento de Estado e, portanto, não é input da senhora Presidente de Junta. Peço desculpa. Eu peço desculpa, mas isto é o cansaço já vai acumulando. E, portanto, esta questão é relevante só para este efeito. É o cumprimento integral do normativo legal imposto nesta matéria. O artigo 9º, se não estou em erro, eu vou falar de cor, se não estou em erro, é o artigo 9º, número 1, a linha Q, da Lei 75 de 2013. E peço desculpa estar a falar de cor, devia estar munido do documento, mas penso que seja essa norma que obriga obrigatoriamente que a Junta de Freguesia remeta o despacho da Sra. Presidente que determine nos termos do artigo 18 quem exerce o tempo inteiro aqui a esta Assembleia de Freguesia para a verificação dos pressupostos. Disse. Estou disponível para qualquer pedido de esclarecimento adicional, como é lógico. Portanto, feito este esclarecimento da parte do Dr. António Donato, não sei se existe alguma reação a este esclarecimento. Não há? Muito obrigado. Então, mais uma vez, isto não é sujeito a votação, podemos passar ao ponto seguinte, que é a apreciação e votação da ata número 1 de 2025 da Assembleia de Freguesia de Campo de Ourique, realizada no dia 4 de novembro de 2025. Esta ata também foi enviada aos membros da Assembleia de Freguesia. Pergunto se tem alguma coisa, se votam contra o conteúdo da ata. Então, membro da Assembleia de Freguesia, Dora Fagin, espero que agora esteja. Sim, Dora Fagin, PCP. Tem uma interação. Desculpa. Certo. Eu não estava presente. Certo. São só 2 pontos, 2 questões importantes que eu considero importantes. Primeiro, isso de mencionar quem se absteve, quem votou contra, é importante que fique registrado sempre. Isso não é uma formalidade. Eu, daqui a 3 anos, quero saber quem votou a favor de uma coisa que foi aprovada em Assembleia. Quero saber quais partidos votaram a favor ou contra. Então, isso é muito importante. E depois eu senti falta aqui, consultando esse documento, quem foram os eleitos? Foi feita uma tomada de posse nesse dia 4 de novembro, não foi? Eu não tenho, só tenho o nome de quem tomou posse no Executivo e na mesa. Não temos aqui os membros da Assembleia de Freguesia. Bom, isto coloca uma questão de saber se realmente, se formalmente a ata não tem de ser revista, completada. Pergunto-se, em termos legais, podemos, sim, faz favor. Só numa tentativa de ajudar os trabalhos, eu por acaso pedia o apoio jurídico, já que está aqui presente e tem falado, porque
eu tenho ideia que a instituição do órgão é feita anterior ao início da sessão. Portanto, a sessão que elege, Não que nós estamos a precisa votar a de- ata, não precisa. a Assembleia já se encontra em funções, porque é precisamente a anterior presidente da Assembleia que dá posse ao novo órgão, a Assembleia de Freguesia, e depois termina essa sessão e dá-se início a sessão com a Assembleia já composta, que agora sim Certo, vai votar ok. a mesa e o Executivo. Mas Certo. certamente com o apoio jurídico poderá elucidar-nos. Obrigado. Ok. Pronto, então nesse caso, esclarecido este ponto, esta dúvida que foi levantada pelo membro da Assembleia, Dora Fagin, podemos passar então à votação. Alguém vota contra? Já tinha perguntado, ninguém. Abstenções? Sim. Salvo erro, quem esteve ausente não Certo, poderá votar. é isso, não pode votar. Não pode votar, exatamente. Portanto, há pelo menos essas abstenções, mas pergunto se há abstenções. Não são abstenções, não contam para votos. Ok, peço desculpa. E, portanto, podemos considerar a ata aprovada por todos os membros, exceto os 2 que estiveram ausentes dessa Assembleia, que são os representantes do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda. Todos os outros partidos votam a favor da ata. Passamos então ao penúltimo ponto do período da ordem do dia, que é a apreciação da informação escrita da Presidente da Assembleia da Freguesia referente ao período de 1 de setembro de 2025 a 30 de novembro de 2025 e, portanto, essa informação escrita também foi providenciada aos membros da Assembleia, mas eu pergunto se a Presidente quer fazer uma intervenção a este respeito. O Presidente da Junta. Eu só vou aqui dizer que, atendendo no que respeita à informação escrita e atendendo a que a maior parte do tempo foi aqui referenciado diz respeito ao anterior executivo, não iremos fazer qualquer tipo de apresentação, uma vez que foram praticamente o tempo que nós tivemos foi muito, muito restrito. Muito obrigada. E quero saber se algum membro da Assembleia quer fazer uma intervenção a este respeito. Ninguém quer fazer. Temos então um último ponto da ordem de trabalhos, que é aprovação e votação da celebração de protocolo de cooperação para a formação em contexto de trabalho com a Fundação Monsenhor Alves Braz, Escola Profissional de Agentes de Serviço e Apoio Social. Este protocolo também foi disponibilizado aos membros da Assembleia. Pergunto se há alguma intervenção a fazer. O Executivo quer fazer uma intervenção. Por favor. Sim, a senhora vogal presidente, vice-presidente Mafalda Gambetta. Sr. Presidente, se me permite apresentar este protocolo. Este protocolo não tem custos para a Junta de Freguesia. Nós temos a Fundação Monsenhor Alves Braz, a Escola Profissional de Agentes de Serviço e Apoio Social ASAS, a pedir um protocolo conjunto. São estágios curriculares, sobretudo na área da educação, onde quem está a fazer o curso profissional na área da educação pode estagiar na Junta de Freguesia. Os estágios têm duração depende do ano em que esse estagiário estiver, pode ter duração de 4 meses no máximo se estiver no 3º ano, no 2º ano são 3 meses e no 1º ano já é um estágio mais curto, e são pessoas, é muito gratificante para nós, e este será o primeiro de muitos protocolos que virão aqui à Assembleia de Freguesia, ter instituições a querer estagiar na Junta de Freguesia de Camturique, e por isso achámos relevante de fazer este protocolo e trazer aqui à Assembleia de Freguesia. Estou disponível para qualquer esclarecimento. Muito obrigada. Não sei se alguém quer fazer uma interpelação à Junta. Hugo Vieira da Silva, pelo Partido Socialista. Muito obrigado, Sr. Presidente. Hugo Vieira da Silva, do Partido Socialista. Era só saudar a Junta de Freguesia pela iniciativa. Concordo plenamente com este tipo de protocolos. Obrigado. Muito obrigado. Mais nenhuma intervenção? Mais nenhuma intervenção. Então, nesse caso, sujeito a votação este protocolo. Pergunto se há algum voto contra.
Alguma abstenção? Portanto, foi aprovada por unanimidade. É escusado dizer as forças partidárias que votaram. E era o último ponto da nossa ordem de trabalhos. Eu só gostava, antes de dar por encerrados os trabalhos, de indicar os membros Maria João, Cristão Marques, Luque Brasil e Jaime Correia da Silva de Matos, que não assinaram a folha de presenças, se podiam vir aqui no fim assinar. E gostava também que me indicassem, se pudessem vir aqui indicar-me os membros que farão parte do grupo de trabalho para a revisão do regimento, que é para eu ficar com os dados e depois entrar em contacto convosco. Como? Desculpa, peço desculpa. Pronto, então a ata minuta vai ser lida pelo nosso secretário João Pedro Lagoas. Ata minuta, Assembleia de Freguesia número 2. Nos termos e para os efeitos da linha B, número 1 do artigo 14º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº 75/2013, 12 de setembro, reuniu em sessão ordinária a Assembleia de Freguesia de Campo de Ourique, aos 22 dias de dezembro de 2025. O Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, Luciano Manuel Santos Moura Henriques do Amaral, deu início à seguinte ordem de trabalhos, constituindo o presente documento, bem como os originais das propostas votadas, a ata minuta da reunião. Considerando que houve 2 eleitos que não puderam tomar posse a quando da instalação da Assembleia de Freguesia que ocorreu no passado dia 4 de novembro de 2025, tendo sido a sua falta justificada, nos termos e para os efeitos do número 5 do artigo 76 da Lei 169/99 de 18 de setembro, na sua redação atual, inicia-se a sessão com a tomada de posse dos eleitos em causa a saber: João Vasco Cruzeiro de Oliveira Barata, Dora Matei Fagin. A. Período antes da ordem do dia. B. Período da ordem do dia. Ponto número 1. Revisão do regimento. Apreciação e votação do Plano Plurianual de Investimentos e do Plano de Atividade e Orçamento para o ano 2026. Foi colocada à votação, cujo resultado foi 7 votos a favor. Chega 1, CDS 1, PSD 4, Iniciativa Liberal 1. 6 abstenções, PS 4, PCP 1, Bloco de Esquerda 1 e contra 0. Apreciação, ponto 3, apreciação e votação da concessão de autorização prévia genérica favorável à assunção de compromissos plurianuais e consequente submissão à Assembleia de Freguesia. Foi colocada à votação, cujo resultado foi a favor, 7 votos a favor, chega 1, CDS 1, PSD 4, Iniciativa Liberal 1, 6 abstenções, PS 4, Bloco de Esquerda 1, PCP 1, votos contra 0. Ponto número 4. Apreciação e votação da nova orgânica da Junta de Freguesia de Campo de Ourique. Foi colocada à votação, cujo resultado foi a favor 8 votos, o PCP 1, Iniciativa Liberal 1, CDS 1, PSD 4, Chega 1. Abstenção foram 5, PS 4, Bloco de Esquerda 1, contra 0. Ponto 5. Apreciação e votação do mapa de pessoal da Junta de Freguesia de Campo de Ourique para o ano 2026. Foi colocada à votação, cujo resultado foi a favor 8, PCP 1, Chega 1, Iniciativa Liberal 1, CDS 1, PSD 4. 5 abstenções, PS 4 e Bloco de Esquerda 1, contra 0. Verificação da conformidade dos requisitos relativos ao exercício de função a tempo inteiro da vogal Mafalda Cambeta. A Assembleia de Freguesia tomou conhecimento. Apreciação e votação da ata número 1, 2025 da Assembleia de Freguesia de Campo de Ourique, realizada no dia 4 de novembro de 2025. Foi colocada à votação, cujo resultado foi votação a favor 11, CD 7,
Certo, foi unanimidade, sim, porque entretanto o PCP e o Bloco de Esquerda não votou, certo, sim, unanimidade. Ponto 8. Apreciação da informação escrita do Presidente à Assembleia de Freguesia referente ao período de 1 de setembro de 2025 a 30 de novembro de 2025. A Assembleia de Freguesia tomou conhecimento. Ponto 9. Aprovar a celebração do protocolo de cooperação para a formação em contexto de trabalho com Fundação Monsenhor Alves Brás, Escola Profissional de Agentes de Serviço e Apoio Social, EPAS-AS. Foi colocada à votação, cujo resultado foi unanimidade, 13 votos por unanimidade. Agora a votação da ata minuta. Sujeito então à votação a ata minuta. Algum membro vota contra? Algum se abstém? Portanto, aprovada por unanimidade. E assim damos por encerrados os nossos trabalhos. Só pedi então que viessem aqui à mesa para resolver estes pequenos assuntos pendentes, está bem? As assinaturas e a formação do grupo de trabalho para a revisão do regimento. Desculpe. Ok. Não querem dar... Temos os e-mails, não temos? Temos. Ok, pronto. Então, muito obrigado e boa noite. Até à próxima. E bom Natal e bom ano a todos. Eu disse, a sessão está encerrada. A sessão está encerrada.